Pessoal, bom dia. Bom dia. Mais um Excenter Pod. Agora nas vésperas do Natal. Já uma edição mais natalina, mais light, mais branda. Então, hoje o nosso convidado é o Dr. Rafael Fioravante, médico veterinário, amigo de longa data. Uma pessoa que não gosta de brincar em serviço. Ele não gosta. Tudo que ele faz, ele tenta fazer com muito carinho, muito esmero, muita atenção. Isso é dele, tá? Então ele busca sempre fazer o melhor. Tô muito errado? Não, tá certo. Eu queria, Pacola, agradecer o convite. É sempre muito bom estar com você e com pessoas como você, que com toda a sua equipe são pessoas extremamente competentes. Eu acho que isso a gente tem que trazer para perto. A gente sabe que nós sabemos que sempre quando eu tenho dúvidas eu recorro, né? Eu ligo e pergunto e você sempre com toda a equipe muito prestativa. Então eu tenho muito a agradecer ao doutor e a toda a equipe, não só pelo convite, mas por esses anos de troca de conhecimento. Obrigado, Rafael. Bom, vamos lá. Agora eu queria que você definisse quem é o Rafael Fioravante. Olha, eu acho que acima de tudo é um apaixonado por cavalos, tá? Como eu te disse já, eu nem me lembro quando foi a primeira vez que eu tive contato com um cavalo. Foi muito cedo, sempre fui apaixonado. Eu só lembro minha mãe dizer que ela aproximou a gente do cavalo porque a gente era extremamente hiperativo. Dava muito trabalho para ela e foi um conselho de uma pediatra que a gente se aproximasse do cavalo e a paixão que se iniciou aí, nunca mais fiquei distante. Toda a vida foi projetada pro lado do cavalo. Muitas vezes a gente deixa de fazer muita coisa porque é apaixonado pelo cavalo. E é isso, cavalo é não só profissão, mas é, acima de tudo, paixão. Tá na sua vida, tá na sua Exatamente. essência. Você é de Itu. Sou de Itu, sou natural de Campinas, mas me criei em Itu. Exatamente. Tá joia. E aonde que você atua? Para o pessoal se... Hoje a Clínica Esporte Egos, ela atua mais com medicina esportiva. 90% dos nossos clientes são cavalos quarto de milha, tá? A gente atende uma ou outra emergência, mas mais de clientes já, quando eles precisam. A gente não sai para atender uma emergência que não seja de um cliente nosso. A gente atende hoje nível Brasil, não só o estado de São Paulo, como também Mato Grosso, Amazonas, Pará, Acre. Então a gente atende de uma forma geral o Brasil todo. Medicina esportiva, principalmente tambor. Principalmente tambor. 90% são cavalos de tambor hoje. O Rafael, fala um pouquinho pra gente assim, quais são as principais patologias, o que você mais faz na medicina do cavalo de tambor? Olha, o cavalo de tambor, ele tem uma série de patologias envolvidas. Ele não é tão específico quanto, por exemplo, o quarto de milha de corrida, que 90% dos cavalos tem fratura do carpo, né? Assim, é muito constante a fratura do carpo. Mas o cavalo de tambor eu vejo muito a síndrome do navicular, tendinites, osteoartrite, osteoartrose, de boleto, curvilhão, até do próprio joelho. E eu tenho visto uma crescente, doutor, de lesões de coluna. Eu não sei se é uma crescente lesões ou se é uma crescente de diagnóstico de lesões de coluna. Assim, sei lá, de 5, 6 anos para cá teve um aumento muito grande de lesões de coluna. Pelve, cervical, torácica, uma ascendente grande nesse tipo de lesão. O que assim a lesão de coluna efetivamente faz na parte clínica? Desde uma baixa performance até algo impeditivo? Como é Sim, que é? a gente tem vários níveis, né, da lesão de coluna. Desde aquela que o treinador relata uma dificuldade de virar para um lado e do outro lado o cavalo é mais fácil, que pode ser uma osteoartrite de cervical, desde queda de performance, até aquele cavalo que acaba vindo a óbito após a corrida. Após a passada no tambor, com fraturas de pelve, fraturas de acetábulo, de cabeça de fêmur, luxação da cabeça do fêmur. Então a gente tem
enorme gama de tipo de lesões de coluna. Eu vejo que as impeditivas estão mais ligadas à lombar e pélvica. São lesões mais ligadas à lombar e pélvica, não exclusivas, mas são mais ligadas a essa região de coluna. Nossa, Rafael, e você atribui a etiologia disso a quê, em via de regra? Alguma predisposição? Eu acho que tem uma predisposição genética, porque a partir do momento que você começa a usar animais que desempenham mais velocidade, o giro ele fica mais potente. Entendeu? Então o cavalo chega com mais velocidade no giro, ele tem que pôr o pé com mais força e fazer uma rotação sobre, às vezes, de 180 graus sobre o eixo, vamos dizer, pélvico. Então eu acho que essa genética, esse ganho de performance, esse ganho de musculatura, até mesmo as pistas ficando mais rápidas e possibilitando mais essa velocidade, tem uma grande parcela nesse tipo de lesão. Acho que são duas variáveis, no meu entendimento, né? A pista, se às vezes o cavalo escorrega, mesmo que ínfimo, e o outro lado, se a pista é muito nada escorregadia, também é ruim. Também, porque trava o movimento, né? Exato. Os dois extremos. Eu acho que exatamente, tipo, é uma questão de melhora de performance, que você acaba tendo alguns problemas com a melhora de performance, e a outra condição da pista. Seja ela muito rápida ou mais pesada, cada uma com a sua particularidade pode... Não dá pra gente culpar, não é isso, mas é uma questão de evolução, entendeu? Ela pode influenciar nesse tipo de lesão. E agora, e a pecinha que fica em cima do cavalo? Ela pode também... Com certeza, né? Aqueles cavalos que já tem uma predisposição, porque nem sempre, porque já aconteceu comigo e eram cavalos extremamente sadios, mas às vezes um cavalo que não tem um acompanhamento mensal, um cavalo que não tem um exame clínico, que pode deixar passar desapercebido uma pequena lesão e chega na hora do momento que ele faz mais força e isso se transforma em uma lesão maior. Tem essa relação, sim. A pessoa que está em cima tem que ter essa sensibilidade, entendeu? Você vê diferenças, por exemplo, de aparecimento de patologias com cavaleiro amador, cavaleiro profissional? O que eu vejo muito é patologias comuns dentro de um centro de treinamento. Por exemplo, tipo, tem um centro de treinamento X que ele tem uma predisposição a desenvolver certo tipo de lesão. Isso eu vejo bastante, entendeu? E tem centro de treinamento que a pessoa treina de outra forma e acaba desenvolvendo outro tipo de lesão. Isso é bem comum de acontecer. Até se você pegar Stachak mesmo já falava isso, né? Que os esparavões tem muito a ver com o spin, né? Com o spin, com o movimento de rollback. Então aquele cara que faz muito spin, faz muito rollback, ele pode estar ajudando no desenvolvimento de um esparavão no curvilhão. Vou aproveitar agora que ele está aqui, curiosidade minha. E qual é o movimento ideal da curva? O cavalo que ele faz a curva com os posteriores, tem cavalo que faz mais com o anterior, tem cavalo que faz mais com o posterior. Na verdade, o que a gente fala, o que eu penso, né? Não existe um padrão. A pessoa que tentar treinar todos os cavalos no mesmo padrão, eu acho difícil dela dar certo. Por isso que muitas vezes o cavalo sai de um treinador que não está dando tão certo e cai na mão de outro, ou mesmo de outro amador, e acaba evoluindo mais do que no antecedente. Isso eu até aprendi com o Decinho, ele falou assim para mim: Rafa, não existe cavalo ruim, existe cavalo que não se adaptou ao meu treinamento. E eu acho que esse é um pensamento bem correto para o cavalo, entendeu? Mas, entrando na sua pergunta, eu acho que o cavalo tem que fazer força com os pés e puxar com as mãos. Eu ouvi isso uma vez de um treinador, ele falou assim: repara, Rafa, o cavalo que puxa com as mãos normalmente é um cavalo mais veloz. E realmente tem a ver. Se você reparar, os cavalos mais rápidos, eles estão todo momento fazendo força com as mãos, levando as mãos para frente e fazendo movimento de tração, principalmente para sair do tambor. Se você pegar
e analisar, tipo, 10 passadas de 10 grandes cavalos, ele está empurrando com os pés e puxando com as mãos. E puxando. A puxada, a gente acha que a mão não faz tanta força, né? Se fosse assim, não teria porque a gente pôr a agarradeira nos cavalos de corrida nas mãos, né? Porque você já parou para pensar que os cavalos de corrida, eles correm com a agarradeira nas mãos também, não só nos pés, porque ele tem que fazer essa força de tração. E os cavalos mais velozes realmente fazem essa força com as mãos. Você vê às vezes o cavalo empurrando com o pé, mas a mão parada não é um cavalo veloz, não é um cavalo muito rápido, entendeu? A mão só acompanha, né? Só acompanha. Muito legal. Agora, aí a gente cai diretamente em linhagens, né? Sim. Quais as principais linhagens hoje que você entende? Olha, eu gosto muito dos Desta Femme. Eu tenho, acho que uma paixão pelo Desta Femme grande. Seja na mãe ou no pai, eu acho que ele vindo pelo Desta Femme, eu acho que eu já olho com outros olhos. Não estou falando mais como veterinário, estou falando como um consumidor de cavalo, tá? Eu acho que o Desta Femme, tanto na mãe quanto no pai, é bem legal. Daí você pode usar uma linhagem vinda de Shade Liu. Eu gosto bastante. Se tiver alguma coisa do Shade Liu misturado, seja o Shade Zorreiro ou Shade Brown, enfim, um Shade Liu aí da vida, eu acho bacana. E eu acho o Slick, uma linhagem moderna chegando no Brasil, que promete muito, seja ele ou do próprio Designer Head, eu gosto bastante, tá? E eu acho que uma linhagem que ainda não se vê muito no Brasil, mas promete muito, é do Epic Leader. E eu acho que é um cavalo que a hora que tiver assim, é difícil para os outros garanhões. É um cavalo que vem produzindo muito no Brasil, mesmo no Brasil não, nos Estados Unidos, mesmo se você comparar o número de filhos do Slick by Design com o do Epic Leader, é infinitamente menor, mas é um cavalo que dá muito resultado. É um cavalo que dá muita índole, cavalos ao mesmo tempo manso, mais potentes, e eu gosto demais. Cavalo muito padrão, muito tamanho. O Slick, se você for ver, eu gosto dos Slicks, né, tá? Mas ele não é um cavalo que transmite muito padrão para os filhos dele. Você pode ver que são cavalos mais medianos, não tão grandes, não tão fortes. Embora muito bom. Agora você vê os Epic Leaders, são um cavalo grosso. Eu ia te perguntar sobre o biotipo. São cavalos que me agradam muito, sabe? O Epic Leader, ele transmite muito isso pro cavalo. Até por isso que eu gosto muito também de voltar uma linhagem de Shade Liu no pedigree, seja ele qual for, entendeu? Porque é um cavalo que transmite índole, transmite padrão, boa ossatura, casco bom. E eu acho que se você avaliar de todo o complexo, eu acho que uma linhagem de corrida vindo com uma linhagem de trabalho, eu acho que é a cereja do bolo. Não gosto muito de cavalos virados totalmente para a corrida, entendeu? Eu acho que tem que ter uma índolezinha de trabalho aí. Até para montar, você monta um cavalo que tem uma índole de trabalho, a habilidade dele, na maioria das vezes, é grande, é maior do que o cavalo que vem de uma origem só de corrida. Rafael, eu queria falar 2 ou 3 coisas. Quando ele falou, é muito legal quando ele falou que ele vem em determinado local, determinadas patologias. A gente vê isso também aqui na área de hospital. Acontece. Então a gente fala, puxa, tá vindo de tal lugar. Vai sabe o que é mais ou menos. Vai ter essa complicação, aquela. Até a forma da pessoa às vezes se expressar, né? Sim. Então, enquanto um fala assim, olha, eu tô te mandando um cavalo, não é nada. Você já sabe que vai vir uma bucha. Uma bucha. E do outro lado, eu tô te mandando um cavalo que é gravíssimo, então você fala, puta, chega aqui, às vezes não é tão grave. Então são percepções, né? Forma da pessoa ver. E nesse aspecto, às vezes o casqueiro, o ferreiro, são pessoas que... Importantes também. Importantes ali, né? Um casqueiro, um ferreiro, às vezes, que tem um determinado padrão, os cavalos vão ter patologias todas... Você falou ferrador, eu atendi muito cavalo de um ferrador que 90% dos cavalos dele tinham dor no talão medial de uma das mãos. Daí eu até comentei na época com ele, falei, usa o compasso. Às vezes pode tipo assim, não era criticando, era
buscando justificar. Não, tentando ajudar mesmo, porque realmente os cavalos tinham dor no talão medial, entendeu? Um pouco mais alto, um pouco desequilibrado, talvez, mas era um ponto dele buscar melhorar, né? Eu, conversando com outro amigo, comentei, dele falou, sabe o que pode ser? E realmente era isso, era a forma com que ele olhava o casco. A angulação e dava um pouquinho essa diferença. Então, é bem comum isso, vir algumas lesões de alguns treinadores, de alguns amadores. Por exemplo, tem amador que eu atendo que 90% dos cavalos ele tem dor nas costas. Será que realmente é dos cavalos? Será que realmente o problema é no cavalo? Ah, meu cavalo tá com dor nas costas. Pô, mas o que você tá fazendo para melhorar isso ou para desencadear isso? Eu posso tratar o cavalo, mas se essa sequência de lesão, de pequenas lesões diárias continuarem acontecendo, não é o meu tratamento que é ineficaz. É a sua montaria que precisa melhorar. O cavalo é conjunto, né? Cavalo e cavaleiro. E uma coisa que eu falo, minha opinião, né? Eu falo, o cavalo é um ser maravilhoso, fantástico, porque o que ele aguenta de desaforo, no bom sentido, não, porque o comando tá na cabeça e tá na boca, e tá no dente. Quer dizer, a pessoa o cavaleiro, ele tem que se equilibrar. Muitas vezes a deficiência do cavaleiro, ele busca na boca. Ele busca a boca, ele busca a perna no local indevido, no momento errado, né? Exatamente. Ele desequilibra toda hora o cavalo. Então, um cavalo que tá com uma pessoa em cima dela, com as pernas batendo no gradil costal, porque se nós, seres humanos, fôssemos correr com alguém impedindo a gente de mexer o braço... Travado, né? Então, o cavalo ele é um herói para aguentar tudo isso. E muitas vezes, quando uma pessoa monta errada, ela dá comandos subliminares errados e o cavalo tem que corrigir. Tem que entender, né? Ele tem que ser complacente. Não, ele tá falando isso, mas ele não é o que ele quer. Não é isso que ele quer. Ele tá fazendo errado, mas... Então, é fantástico quando você olha o cavalo, você fala, o cavalo tem que superar tudo isso e tem que ganhar ainda, na maioria das vezes, né? Viu, você tava falando também de... como que você vê o competidor amador e o competidor? Depois a gente vai falar de cavalo, de... Sim. Eu acho que hoje a gente tem duas linhas de competidor amador. Tem aquele competidor amador que ele é de fato um amador, assim, monta aos finais de semana ou só na prova, tem uma frequência de montaria baixa, vamos falar assim, e tem aquele competidor amador que ele entra em qualquer aberta e ele é competidor, entendeu? Por quê? Que é uma pessoa que treina mais, que é uma pessoa mais dedicada, que é uma pessoa que leva uma vida mais regrada, mais preparada atleticamente, porque não é só o cavalo que é um atleta ali, é importantíssimo que o cavaleiro, seja ele amador ou um aberta, tenha um preparo físico, tenha uma certa agilidade, um certo reflexo, porque, vamos dizer, os competidores hoje estão correndo 16 segundos baixo aí, os que ganham. Então, qualquer detalhe em cima do cavalo vai determinar a sua vitória ou a sua derrota. E isso, de fato, é importante e é uma tendência. Se o amador ele quiser ir para a prova, quiser ele ganhar, ele tem que pensar em se preparar também e não preparar só o cavalo dele. Não adianta ele ter o melhor cavalo, não adianta ele ter o melhor treinador se ele não estiver preparado fisicamente. As pessoas têm que entender que é um esporte e, como qualquer outro esporte, necessita de um treinamento e de um preparo físico. Se não, é o que a gente estava falando. Você vai lá, vai brincar, vai se divertir e tá tudo ótimo. Quem falou de ir lá brincar, se divertir, no meu caso, né? Porque eu estava até falando para ele. Meu sonho ainda é montar cavalo, mas não tambor. Sim. Porque se eu fosse montar tambor, eu entendo que eu cairia, eu não tenho mais idade nem condições de me equilibrar, né? De tocar. E para você fazer uma prova de tambor, você tem que realmente querer buscar o cronômetro, né? Não velocidade, né? Não adianta eu entrar numa prova de tambor e segurar o cavalo, que daí que dá até mais problema. Que daí dá o problema, exatamente. Então o cavalo quer e todo mundo quer e eu não quero tocar o cavalo. Então eu ia fazer rédea se eu fosse
se eu fosse fazer. Mas eu me vejo como um competidor que eu acho que você subdividiu aí muito bem o amador, né? É o amador competitivo. Exatamente. E o amador por diversão, né? Não competitivo. Eu, por exemplo, né, eu não ligaria se eu fosse bem ou mal. Bem ou mal. O que eu gostaria é de competir comigo mesmo, né? Fazer uma boa prova, não entrar como um lunático. Exatamente. Sem saber nada. E isso é um ponto importante ter na cabeça, que você não é obrigado a ganhar. Você tem que ir lá, muitas vezes, se divertir. Mas caso não dê certo, você não pode voltar triste para casa, entendeu? Porque é isso que eu vejo muito. E o pior, culpar o cavalo. Culpar o cavalo, ou culpar o treinador, ou culpar o veterinário, o ferrador, porque isso realmente acontece e acontece muito. Tem que entender que nem todo dia vai dar certo. Às vezes você vai lá, não vai dar certo e isso não pode estragar, entendeu? Você tem que entender que não são só vitórias, né, Paco? Eu acho que cada cavalo que ganha, um monte não ganha. Exatamente. Né? A gente, em outros podcasts, a gente até fala sobre isso, uma coisa mais filosófica. O que realmente é um cavalo vencedor, né? Tem cavalos que são vencedores por inúmeras razões. Às vezes o cavalo tem alguma limitação e supera tudo aquilo. Quer dizer, ele já é um campeão. E às vezes tem pessoas com a mesma condição, né? Pessoas que teriam tudo para não fazer uma boa prova por alguma limitação dela. Sim. E acabam fazendo. Você mesmo falou aí que você era hiperativo e que jogaram você no mundo do cavalo para... Não adiantou muito, só mudou a hiperativo. Mas a ideia foi boa, né? A ideia foi boa, foi legal. Não, eu não vejo assim não. Eu não sei como você era, mas eu acho que seja lá o que for, algum resultado teve. Não, com certeza. Só tenho a agradecer. Brincadeira. Bom, vamos lá. Você também falou, nós falamos de biotipo. Eu queria saber como que você é veterinário, você cria, você tem cavalo, você sabe ver os dois lados. É muito diferente a visão de um veterinário e a visão de um dono de cavalo? Eu acho que, na verdade, eu vou falar de mim, tá? Vou falar uma opinião do Rafael. Isso não é obrigatório todo mundo dividir a mesma opinião, né? Cada um tem a sua opinião. Eu acho que a visão do veterinário, até vejo muitos veterinários, na minha forma de pensar, errando um pouco sobre isso. A visão do veterinário tem que ser o cavalo. Tem que ser o que é melhor pro cavalo naquele momento. Não para Beltrano, não para fulano, não para Mariazinha, para Chiquinha, para ninguém. O que é melhor pro cavalo. Eu já até perdi alguns clientes por causa disso, mas não me arrependo, porque eu tenho certeza que eu estava fazendo o melhor pro cavalo, e isso depois de um tempo, realmente eu acho que eles viram que eu tinha razão. Em 2, 3 casos que aconteceu isso, eu acho que eles viram que o que eu falava tinha total sentido, até porque eu tinha um amparo de um exame diagnóstico complementar muito grande. Não estava falando de... Eu só queria... Quando você fala o melhor para o cavalo, você quer dizer o melhor para a saúde? Para a saúde do cavalo, exatamente. Eu penso que, tipo, se o cavalo tiver que parar, ele tem que parar. Se o cavalo puder continuar, ele tem que continuar. Muitas vezes a pessoa acha que o cavalo tá manco e não tá manco também. Alguma outra dificuldade. Caiu performance, o cavalo tem que ter alguma dor. Eu perdi já cliente por causa disso, por falar, viu, o cavalo perdeu performance por outro motivo, mas dor, com certeza, ele não tem. Isso aqui eu te garanto. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade em aceitar esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento, mas por outro lado, você põe a cabeça no travesseiro tranquilo e sabe que está fazendo o melhor pro cavalo. Eu acho que esse é o pensamento do veterinário, entendeu? E o pensamento do criador? O pensamento do criador é um pouco diferente, porque você tem que entender o que o mercado pede. Não adianta eu gostar de um nível X de cavalo se o mercado não pede esse nível X de cavalo. Vamos dizer, um caso, o Slick by Design é o cavalo da moda no momento. Não adianta eu não gostar de Slick by Design e fazer outro cavalo que ficou para trás e querer chegar em um leilão e vender igual o Slick by Design. Então o criador ele tem que pensar no proprietário,
no competidor, no amador que vai montar, na conformação desse cavalo, na pelagem. Então, o criador ele tem que se preocupar com a opinião do mercado. Eu acho que essa é a principal diferença. E tem diferença entre criador de cavalo e investidor de cavalo? Aquela pessoa que... Eu até estava conversando com um amigo meu esses dias. Ele falou, pô, mas aquele cavalo X é caro. Eu falei, caro? É aquele monte de cavalo que você tem em casa, que você não é nem criador e nem investidor, porque você não vende o que você cria. E também não monta, não presta, não vai para frente. Então, caro é esses cavalos que estão na sua casa e não te servem. Sem um propósito. Sem um propósito. Então, eu acho que você tem que vender esses cavalos e investir. Passar de criador para investidor. O que é? Para de criar e compra o que te serve. Que no fim das contas, você vai gastar muito menos. Ah, mas é 600 mil um cavalo castrado. Tudo bem, é 600 mil. Divide isso por 40, vê quantas parcelas dá e vê o quanto que você gasta com os 10 cavalos que está na sua casa e não te serve. Então, se você comprar um cavalo de 400, 500 mil por cada 2 anos, compensa todo o gasto que você está tendo com esses cavalos que não te servem. Então, eu acho que essa é a diferença. O investidor ele tem que entender que ele é um investidor e não um criador. Porque senão ele fica nesse meio do caminho, sabe? Tipo, ele não cria e não investe. Daí é o pior, porque com certeza ele vai ter um prejuízo grande e não vai ter o resultado que ele espera na pista. É fantástico. Acho que tudo isso faz parte de uma aba maior, que é a cultura equestre, né? Que eu vejo que o Brasil é muito carente desse tipo de informação, né? Desse tipo de discernimento. Nós temos que saber o que é uma coisa, o que é outra, o que é outra. E daí a pessoa fala assim, eu escuto muito isso. Ah, cavalo não dá dinheiro. Daí eu tava conversando até com um amigo esses dias, eu falei, mas você trata o cavalo igual você trata a sua empresa? Porque não adianta. Se você tratar o cavalo com amor e começar a virar colecionador, não entender que o cavalo tem que ser uma empresa, tem que ser um comércio, não tem como você exigir que ele te dê dinheiro. Agora, a partir do momento que você implantar a mesma ideia na sua criação de cavalo que você tem na sua empresa, o cavalo vai te dar dinheiro. Eu falo que dá dinheiro porque eu ganho dinheiro com o cavalo. Então não tem como não dar dinheiro, entendeu? Então, a partir do momento que você faz isso de uma forma correta. Se você fizer de uma forma incorreta e exigir que vai dar dinheiro, eu acho que a única pessoa que vai te dar dinheiro dessa forma vai ser seu pai e sua mãe. Eu acho que, tirando esse olhar teu, a única coisa que resta é se a pessoa quer brincar, realmente se divertir. E se divertir. É o que a gente está falando, existe um amplo espectro de possibilidades dentro do cavalo, né? Tem o cara que só brinca, tem o cara que quer competir, tem o cara que quer ganhar dinheiro, tem o gosta daquele cavalo. Que gosta daquele cavalo, mas daí ele tem que entender, é o que você está falando, ele tem que entender qual que é o nicho dele. Uhum. E não olhar, pô, não ganho cavalo e culpar o cavalo, de gasto, não sei o quê. Você tem que entender qual é o seu propósito, né? Fantástico, fantástico. O que você está falando é muito bacana. E eu falo isso porque, só fazendo uma dentro, eu cresci em uma família que julgava o cavalo de uma forma pejorativa, entendeu? Tipo assim, o cavalo só dá gasto, o cavalo só isso, só aquilo. Eu me criei no cavalo, tô super bem, não tenho nada a agradecer, não dependo nada de ninguém. Então eu acho que o cavalo não é bem assim. Depende muito da sua forma de pensar. A sua família não... ninguém... Eles tinham outra visão de cavalo, visão do cavalo do campo, de fazenda. Eu acho que uma vez, eu até vou contar uma história, uma vez meu pai comprou uma égua pra mim, eu acho que de 7 mil reais. Na época ele tinha uma CB 500 velha, ele vendeu pra comprar essa égua. Pra ele aquilo ali foi um absurdo, entendeu? Ele falou isso o resto, não sei o que tal. Mas isso é forma de pensar, eu não julgo ele, eu entendo ele. Só que não é bem assim que as coisas são, entendeu? Você tem que entender o cavalo, entender o comércio, você vai se dar bem, você vai conseguir. Eu acho que falta a equicultura, aí a gente vai subindo um pouco o patamar, né? A equicultura, ela é muito vasta, né? E eu insisto num ponto. Dentre todas as culturas que existem, olha, eu vou
cultura da cana-de-açúcar, cultura do café, cultura de qualquer coisa, apicultura, o que for. A palavra cultura, ela implica em alguma atividade econômica. E o cavalo, bovinocultura, o cavalo, quando você fala, vou investir em cavalo, é tão assim, é um leque tão amplo, sim, mas muito, muito, muito amplo, porque a pessoa que investe em cavalo, ela investe na propriedade. Às vezes, sim, a pessoa fala assim, eu vou investir em cavalo. E você olha para ela e fala, você vai comprar um cavalo? Eu vou comprar um cavalo, mas eu vou comprar uma propriedade, eu vou comprar depois um trailer, eu vou comprar, vou comprar madeira, vou fazer o aras, eu quero uma casa de sede muito bonita. Então você vai comprar um cavalo. E põe na conta do cavalo, né? Exato. Não, eu vou fazer uma baia muito linda pro meu cavalo. Caramba, então você vai comprar um cavalo e você está investindo alguns milhões numa propriedade. Exatamente. Então, é uma cultura que vai assim, de muito, muito simplória, até muito grande, né? E isso é o mistério e é o glamour do cavalo. Sim. Eu até... Para quando me pedem opinião também, eu não fico dando opinião à toa, porque se a pessoa não pedir é porque ela não quer ouvir, né? Mas quando me pedem opinião, já cansei de falar, eu acho que... o que acontece muito? A pessoa misturar paixão com cavalo. E aí que tá o problema. Porque, eu não vendo esse porque é filho do Beltrano. Eu não vendo aquele porque eu corri um 17.200. Eu não vendo aquele outro porque ele nasceu com a pinta do olho azul. Pô, não dá, né, cara? Então, o que eu costumo falar quando existe criador e competidor dentro do mesmo ara? Separa a criação de amor. Por quê? É o que a gente estava falando, o mercado pede X. Muitas vezes você quer fazer Y. Você quer usar o seu cavalinho que você correu uma marquinha na sua eguinha que você correu outra marquinha. Mas o mercado não vai absorver isso. Então, daí você vai gastar um monte, vai chegar no leilão, vai vender por 500, 600 reais de parcela e vai achar ruim. Entendeu? Então... você quer fazer, Beltrano, você quer fazer seus cavalos para você montar no futuro? Você vai fazer. Você vai fazer seus cavalos? Você vai fazer. Mas a criação do aras que vai ser destinada ao comércio, quem vai fazer sou eu. Sou eu que vou escolher. E desses X cavalos que você vai correr e desses X cavalos que você vai fazer, vão sair os seus futuros atletas. Então você pensa bem no que você está escolhendo fazer hoje, porque é o que você vai montar amanhã. E não tem chororô. Eu acho que a partir do momento que o proprietário o criador encarar dessa maneira, ele já está 90% na frente dos outros. Se ele entender que tem que separar o amor do comércio. É a razão da emoção que a gente fala, né? O momento de você agir com a emoção e o momento de agir com a razão. Exatamente. Agora, voltando lá atrás, né, eu acho que uma coisa bacana que você está falando, depois você me responde se tem diferença de macho e fêmea em questão de questões hormonais, a fêmea às vezes está no cio, desempenho, etc. Mas uma coisa interessante, o Dash da Fêmea, ele era uma linhagem que começou como corrida. Sim. Daí, First Down Dash, né? Então, daí não foi tão 100%, tão sublime. Não foi tão promotor, né, de grandes competidores. Então, o que eu vejo assim, né, você pode ser um felizardo de ser um pioneiro numa linhagem. Sim. Como o 3.6, como o First Down Dash, como várias outras linhagens. Você falou do Shade Liu, o Shade Zorreira, enfim, são linhagens, né? Você pode ser o felizardo e falar assim, nossa, a linhagem nasceu comigo. Mas uma coisa que eu vejo que é inevitavelmente, não tem como fugir, é que para você criar uma linhagem, você investe muito, você gasta muito, você padece muito. Então, para você, ou você entra no que todo mundo pede, você fala assim, eu vou comprovar meu cavalo. Rapaz, para você comprovar um reprodutor... Eu vou te dar um exemplo de, para mim, é um das pessoas que mais entende de cavalo de tambor, mais entende de comércio e mais entende de criação no Brasil. É um parceiro nosso, amigo, eu acho que eu posso falar, não tem problema nenhum.
E eu acho que é uma das pessoas também que mais ganha dinheiro com cavalo, mais tem Ponto Futuro competindo e dando resultado. É a WV. WV Leilões, WV Criatório. Daí eu vou te fazer uma segunda pergunta. Quantos garanhões ele tem na casa dele? Ele vai no... Será que ele é tão bobo de não ter um garanhão ou será que ele entende do comércio? Que ele entende do que o mercado fala? Ele não tem nenhum garanhão na casa dele. É. Ele usa Streak of Ling, usa Slick by Design, usa Dash da Fêmea, usa El Shade Zorreiro, usa Designer Head, mas ele não se aventurou a fazer um garanhão. Fechar uma linhagem. A fazer um leilão. Daí, o que acontece? Daí um proprietário chega e fala, nossa, mas a WV todo ano tem X produtos no Ponto Futuro e eu não tenho. Para e põe a mão na consciência e faz essa análise. Pensa no que ele está fazendo de diferente de você, além de ter um know-how gigante de tempo, de conhecimento. Qual é a diferença? O que eles fazem de tão diferente, além dos profissionais que ele tem? Qual que é o caminho dele? O que ele tem feito? Porque eu acho que se ele está na tua frente, não é vergonha copiar ou pedir ajuda ou pedir uma indicação, porque a pessoa tem que fazer essa reflexão. Porque senão não tem como ela exigir do treinador, do veterinário, do ferrador, da equipe, que ande junto, entendeu? É uma linhagem testada por mais de milhões de cavalos, você comparar com o seu garanhão que está cobrindo 5, 6 éguas por ano, 10 éguas por ano, entendeu? Ah, mas você não usa os seus garanhões? Uso. Eu gosto de fazer um potro meu, mas eu não vou exigir dele se ele não for o que ele... O retorno. O retorno, entendeu? Eu tô fazendo 1 ou 2 cavalos para mim montar, porque eu gosto do cavalo. Se der bom, eu vendo bem. Se der ruim, eu castro e solto no pasto. E não vou exigir dele, ou dou de presente para alguém, entendeu? Agora eu não vou me frustrar se der errado. Acho que esse é o grande ponto, entendeu? Ok, hoje à tarde mesmo eu já vou começar a ver o que o Wilsinho tá... Tem que ser o Wilsinho, mas se for conversar é o Wilson mesmo. Desculpe, o Wilsinho, é brincadeira. Viu? Seu Wilsinho, um abraço para vocês. Vamos falar um pouquinho aqui de bem-estar. Bem-estar, maus tratos... Eu acho que isso é a tônica, né? Eu acho que é a tônica e isso vem desenvolvendo muito essa questão do bem-estar. Eu acho que de 10 anos para cá mudou muito isso, entendeu? Desde os treinadores pegando mais leve, entendendo mais os animais, até ir para a baia. Antigamente você não via um ventilador numa baia, tipo numa prova quente. Hoje é difícil você ver uma baia que não tem ventilador em uma prova quente, que não tem água de qualidade, que não tem uma cama de qualidade. Você vai nas grandes provas, é a equipe veterinária de fisioterapia, é a equipe fazendo gelo, fazendo fluidoterapia, realmente cuidando como eles devem ser cuidados. Um atleta de alto rendimento. Eu acho que até mais do que às vezes um atleta humano, entendeu? O cavalo sai dali, já faz um gelo, entra na fluido, põe um ventilador na frente, inalação e tal, e vem a fisioterapia. Vem a Quiro, eu acho que é toda uma equipe cuidando do bem-estar. Até porque o cara que não entender que isso é necessário, ele não vai ganhar mais. Se ele não entender que o cavalo dele precisa estar bem para competir em alto nível, o bem-estar nem é mais uma exigência. É uma conscientização de você ter um resultado, entendeu? E eu acho que esse é o grande ponto. Antes de falar de maus tratos... Sim. Eu ainda queria fazer... Uma coisa é índole. Eu estava esquecendo, você falou de índole. Porque hoje em dia, a percepção do cavalo conta muito. O cavalo está contrariado, daí por isso que eu linkei uma coisa a outra. O cavalo não está contente, não está feliz, está contrariado, e decai a performance. É o que eu falo muito, o cavalo perdeu a vontade. Acontece muito isso. Tipo, às vezes o cavalo não tem uma lesão clínica, mas é um cavalo que vem caindo de performance. Normalmente acontece com cavalos depois de 3, 4 anos, em alta performance, ele começa a ter uma perca de performance. E você falou, até vou voltar, na diferença do macho e na fêmea.
Isso você vê muito a diferença. Tipo, um garanhão é mais difícil ele perder essa vontade, ele perder essa gana de fazer. Agora, por exemplo, um macho castrado, ele perde um pouco mais essa vontade de fazer, esse desempenho em pista, mais fácil do que o garanhão e do que a fêmea, entendeu? E a fêmea? Oscila? Oscila bastante, principalmente se ela estiver no cio. Tanto que o Aldrenogest, se você for falando um pouco de antidoping, ver na lista da FEI, não é um medicamento proibido, né? Ele é um medicamento que depende de uma comunicação, mas ele não é proibido. Você pode fazer progesterona? Você pode fazer desde que você comunique na FEI, né? Isso, eu acho que é protocolo, se eu não estiver enganado, tipo 2 da FEI. Se eu não estiver enganado. Posso estar enganado porque eu não recordo com tanta frequência isso, mas ele, desde que você comunique, ele não é proibido. O que no tambor acaba sendo uma dificuldade, porque a gente não tem um regulamento a ser seguido, assim, muito amplo. O tambor, ele acabou sendo o que eu falo de um regulamento Frankenstein, sabe? Porque ele pegou uma parte do regulamento da FEI, uma parte do regulamento do jockey, e uma parte de um regulamento inventado, não sei por quem, e formou o regulamento do tambor. Então, ele é um regulamento um tanto quanto falho, um tanto quanto atrasado, e é um regulamento que tem que ser discutido de uma forma mais técnica, por pessoas capacitadas, até porque para ajudar os cavalos. E eles, do jeito que eles estão fazendo, e eu acredito que eles estão muito mais prejudicando o cavalo e o competidor do que realmente ajudando. Ou seja, o antidoping também é um problema sério dentro do tambor. Eu vejo como o principal assunto a ser discutido. Ou doping, né? Eu acho que é um assunto que demorou para ser discutido, tem que ser sentado, tem que discutir, tem que fazer um regulamento de fato para a modalidade, como existe no jockey, é um regulamento próprio, onde entenda que os nossos cavalos... O que acontece com nossos cavalos, Pacola? Grande parte deles viajam para a prova. Muitas vezes 600, 800 quilômetros, vem de longe, tem um estresse, não tem como não ter, cansativo. Chega na prova, o cavalo não vai dar uma passada, como muitas vezes é aqui no jockey. Corre uma vez, depois de 15 dias ele corre de novo. Ele vai dar 3, 4 passadas. Daí você chega e você, vamos dizer, limita um analgésico ou proíbe um analgésico. Você acha que você está fazendo bem ou está fazendo mal? Para mim, o analgésico ele não dá ganho de performance. Ele poupa o cavalo de uma dor, de alguma coisa que ele está acontecendo. E até por isso que no jockey, quando você tem grandes eventos, grandes competições que são 2 dias seguidos, ou seja, corre no sábado e corre no domingo, eles liberam uma presença do analgésico, de um anti-inflamatório. Você é mais complacente. Exatamente. E a presença e a liberação do Lasix. Eu acho que são os principais dois pontos a serem discutidos. Porque o que é pior? Você não usar o Lasix se o seu cavalo tem uma hemorragia, um HPRE, ou você usar o Lasix e ele não ter? Na minha opinião, é muito pior ele sangrar. Ele sangrar. Pro cavalo, entendeu? Porque daí você vai ter que usar um anti-inflamatório, você vai ter que usar um antibiótico, você vai ter que deixar o seu cavalo parado, ele sai sangrando a narina, o que é muito feio para quem não entende, para quem não está acostumado, é complicado. Então eu acho que tem que pôr isso na balança. Ainda tem bastante? Tem bastante. Sangramento? Tem. Muito. Pós-pista ali, né? Muito. Muitas vezes não naquele momento, mas o cavalo chega na baia e mina sangue, né? Então eu acho que as pessoas que têm essa responsabilidade, que têm esse poder, têm que sentar, têm que conversar. Não sou o dono da razão, mas eu acho que tem que ter um debate mais claro e mais técnico sobre isso. E a questão, eu acho que o doping também tem um aspecto em comportamento, né? Sim. Se você acelerar muito o cavalo, a passada dele... Não, e não existe isso, sabe? Você pode ter um ganho de performance com algumas drogas, com algumas substâncias, você pode ter. Mas eu nunca vi um cavalo que é ruim se transformar em um cavalo bom por causa que você usou alguma outra substância. Veja bem,
sou totalmente contra estimulantes. Eu acho que a gente tem que rever a parte de analgésico, Lasix e regulamento. Rafael, eu sou contra estimulantes. Eu acho que o cavalo tem que chegar preparado fisicamente na prova, e não você querer tirar do seu melhor. Porque o tambor é uma prova que exige a força, a velocidade, mas exige a concentração. Exatamente. Se você deixar o cavalo foi lá pra frente, saiu, bateu na... Pacola, para qualquer pessoa que vai na academia, o que eu vou falar agora faz sentido para qualquer pessoa que pratica esporte. Experimenta, você de casa, você é atleta, você vai na academia, faz sua rotina, toma um pré-treino com cafeína forte e vê se o seu desempenho vai diminuir ou vai aumentar. É queda de pressão na certa. A hora que você começa a fazer o esporte, começa a exigir fisicamente de você, a sua pressão cai e você tem uma perca de rendimento e não um ganho. Então é isso que eu falo. Se o seu cavalo não vem preparado de casa, não vem acompanhado, suplementação específica para cada indivíduo, não adianta você chegar na prova e querer dar uma cafeína, dar qualquer outro desses estimulantes, que você vai ter uma queda de performance, você não vai ter um ganho. Você vai estar prejudicando, não ajudando. Eu acho que você é jovem, eu sou bem mais velho. Na nossa época tinha o doping orgânico, né? Acho que hoje ninguém mais fala disso, que é você aumentar a hemácia, essas coisas erradas. Sim, ainda tem? Os cavalos que eu acompanho, eu faço hemograma mensalmente. Que também você tá com 6 milhões de hemácia e querendo exigir que o cavalo corra, não faz sentido, entendeu? Para mim, os cavalos eles têm que variar de 8,5 para cima, um cavalo de alta performance. Se ele tiver com isso abaixo, ele já tá perdendo performance, né? Eu acho que é o básico, né, Pacola? Isso aí é o supra-sumo. Não adianta nada você gastar um túnel de dinheiro e as hemácias tá lá embaixo. Viu? Agora, vamos falar. Você acha que os cavalos estão no limite? Assim, em termos de tempo, de performance? Olha, o que eu acho que vai ser muito difícil tirar em um futuro próximo esse recorde do Edson Carlos e do Order a Victor. Eu acho que aquele dia foi um dia que aconteceu tudo certo. Eu não sei porquê, mas eu lembro, até o Ronildinho estava na época treinando no Paiol Grande, eu fui atender lá na semana e eu falei, Ronildinho, o Order ele tem perigo dele bater o recorde nessa prova. E eu fui no Rancho Mariana na época e realmente ele bateu. Mas era o dia do cavalo, o dia do Edson Carlos, o dia da pista, sabe? Aquilo que o nosso esporte é multifatorial, né? Não depende de um fator só. Foi o dia que todos os fatores deram certo para ele. Não que ele não tenha corrido outras marcas, mas naquele dia foi o dia do Order a Victor, do Edson Carlos e da pista do Rancho Mariano. Então, eu acho que no futuro próximo não tira esse tempo dele. Acho que vai ter que nascer alguns cavalos aí para tirar esse tempo dele. Em um futuro próximo, eu tô falando, tá? Pode acontecer? Lógico que pode acontecer. Eu acho que a 3P é uma égua que tem muita condição de acontecer isso com carreirinha. Existem vários outros cavalos que podem acontecer, mas não é fácil. Vai ter que acontecer tudo igual aconteceu por Order para eles em um dia. Você vê assim o Brasil abaixo, acima, igual à qualidade americana? Olha, eu acho que em treinamento eu acho que a gente está um pouco acima deles. Sabe? Acima? Eu acho que a gente... Porque o que acontece com o americano, o meu ponto de vista, tá? Ele pega um cavalo e esse cavalo oferece um pouco de dificuldade para ele troca. Ele não fica, sabe, tentando, insistindo. Ele já solta ali, já pega outro e vai atrás. Eles não ficam insistindo muito em cavalo. Eu falo isso porque eu tive, quando em 2019 a gente foi no Oklahoma Futurity, uma prova importante em Oklahoma, né? E eu vi um treinador, ele correu uma classificatória na quinta-feira. Ele classificou para a final, que era no domingo, mas a égua já mostrou que ela ia oferecer alguma dificuldade para ele na final. Ela já, sabe, você já vê que a égua não estava bacana. Ele só foi montar essa égua no domingo.
Então a égua ficou sexta e sábado parada. Se é aqui no Brasil, eu tenho certeza que 99% dos treinadores ia montar essa égua na quinta e na sexta para deixar ela em condições para que ela não errasse ou que errasse menos durante a passada da final. Isso eu falo de treinamento. Agora, eu acho que de criação eles estão um pouco à nossa frente, sim. Tanto na parte nutricional, quanto na parte de manejo, de genética, tanto que a gente importa grande parte das genéticas deles, né? Então eu acho que são dois pontos distintos que a gente tem que pesar na balança. Manejo, o que eles fazem efetivamente, você entende que eles... Eu acho que a forma de criar mais solto, com espaços mais amplos, intervindo quanto menos no potro, tanto nutricional, você vê, eu não sei te explicar tecnicamente o que acontece, mas se você pegar um Desta Fêmea criado, vou falar Desta Fêmea porque é uma linhagem que eu gosto, criado nos Estados Unidos e um Desta Fêmea nascido no Brasil, eles são completamente diferentes, entendeu? São cavalos mais robustos, mais fortes, com estatura melhor, com casco melhor, com todo o desenvolvimento orgânico dele melhor do que no Brasil. Não estou comparando caso a caso, estou falando de uma maneira geral. Lógico que tem Desta Fêmea no Brasil que vai super bem, entendeu? Mas eu vejo um pouco de diferença sim, nesse quesito. Não sei se está muito ligado à nutrição, mas eu acredito que a parte nutricional dele seja mais... Clima. Pode Clima ser. E trato mesmo, o que come mesmo. A qualidade do que come, entendeu? E o clima também ajuda muito, né? Eles têm controle sobre, tipo, a pista climatizada, as baias são climatizadas. Tudo bem que no inverno judia muito mais deles lá, no calor, mas eles têm mais recursos para intervir quanto a isso, entendeu? Vou te fazer uma pergunta. Você acha que vai ser difícil baixar o tempo dos cavalos? Mas se fosse, assim, pensando, qual o fator mais limitante? Aonde ainda sobraria algum espaço para melhorar o tempo? O cavalo tem que ser mais veloz, o cavalo tem que ser mais rápido na curva. Aonde que dentro do percurso a gente poderia ainda crescer? Sabe, assim, eu acompanho alguns cavalos bons. E não sei se você conhece o Splitting Time do Ricardo Fanton. É um programa que ele analisa retas e curvas. Muitas vezes o cavalo que ganha a prova não é o mais rápido na reta e não é o mais rápido no virador. É o conjunto. Muitas vezes ele fez o quinto tempo na reta e o quinto tempo no virador. Mas ele correu e virou com o quinto tempo. Ele não foi um cavalo extremamente rápido na reta, nem na curva, mas o conjunto dele é muito bom. A constância da reta e da curva. Da reta e da curva. Não adianta você ter um cavalo muito corredor que chega na curva e para muito para virar, entendeu? Você vê o Edson Cartes mesmo, que é o recordista. Os cavalos dele param muito pouco. Os cavalos deles às vezes fazem uma barriga, mas em momento nenhum ele parou de correr, entendeu? E isso que eu acho que é o grande lance. O cavalo que para que ele consegue se manter correndo, parando menos para virar, entendeu? Interessante o que você está falando, porque olhando, eu sou um leigo, eu me considero um leigo, total leigo nisso daí. Às vezes você fala, nossa, esse cavalo correu, não deu tempo. E o inverso, às vezes você fala, o cavalo pareceu meio xoxo numa corrida, deu tempo. Deu tempo. Se você, hoje essa análise que o Ricardo Fanton desenvolveu é muito legal. Porque você consegue ver, por exemplo, comparar a reta e curva do seu animal, aonde que você consegue melhorar, e você consegue comparar o seu animal ao cavalo que ganhou. Então você consegue ver aonde o seu cavalo está perdendo. Por exemplo, eu tenho um cavalo que ele é muito virador. Só que ele não é um cavalo tão corredor. Eu falei, Ricardo, mas eu senti que esse cavalo meu trabalhou tanto, mas não deu a marca, entendeu? Ficou 500 milésimos no segundo, 600 milésimos no primeiro. E o que perdeu dele? Ele faz a análise. Eles conseguem ver realmente, ele perdeu 100 milésimos na primeira reta, perdeu 200 milésimos na segunda reta, perdeu 300 milésimos na reta final. E aí você consegue entender e desenvolver tanto o treinamento, o treinador consegue ver onde ele precisa melhorar, quanto a parte clínica no animal, o que ele precisa mais. Ele não está correndo tanto, mas será que as hemácias estão ajudando ele a correr? Será que o ganho de performance, que o nível de testosterona dele
tá legal, tá de acordo, T3, T4, capacidade cardiorrespiratória, peso, aí você consegue desenvolver uma série de coisas que você pode melhorar o seu atleta. Até que ponto que... Porque, né, falando de ser humano, né? A pessoa que é um velocista, ela aprende muito a correr, né? Sim. E você acha que é muito importante a gente ensinar ajustar o galope do cavalo? Às vezes, o tamanho de passada... Porque no hipismo que tem muito isso, né? Que você falar que tem lances entre, um obstáculo e outro. Os cavalos, se você começar a reparar, eles têm o número certo de galões entre um tambor e outro também. Se você pegar um cavalo mais corredor, um cavalo mais potente, muitas vezes ele dá menos lances de galope durante um tambor e outro. Eu acho que isso influencia, sim, e é importante você saber pro seu treinamento também. Um cavalo que você tem que treinar um pouco mais rápido, que você tem que fazer ele fazer mais força, que 1-2 vezes por semana você tem que praticar tiros de velocidade, que ninguém faz, né? Ah, meu cavalo não é corredor, mas o que você está fazendo de treinamento para que ele se torne um cavalo corredor? Porque você tem que trabalhar a capacidade cardiorrespiratória. Ah, não, eu fico 1 hora em cima do cavalo fazendo bolinha para um lado e bolinha para o outro. Ele não vai ter ganho cardiorrespiratório hora nenhuma disso aí. A frequência cardíaca dele não passa de 70, de 80 durante o exercício. Que ganho cardiorrespiratório ele está tendo com isso? Zero. O tambor é um cavalo bastante exigido, né? Sim. Você exige locomotor, Sim. você exige temperamento, né? Aeróbico, temperamento, equilíbrio, né? Sim. Dele ser muito equilibrado. E fora o que você está falando, o cavaleiro, né? Sim. O cavaleiro tem que saber entender o que o cavalo precisa, né? Isso é importante, muito importante. Bom, Rafael, tudo muito legal. Eu coloquei algumas perguntas aqui, você já foi respondendo ao longo desse bate-papo. Você já falou de recintos. Hoje em dia, né? As pessoas às vezes reclamam, o recinto, baia, a comissão de bem-estar animal, eles vão muito em cima disso, né? Sim. E você vê uma crescente aumento do cuidado com isso. As pistas que pararam no tempo, que não se prepararam em oferecer uma ducha de qualidade, uma baia de qualidade, uma pista de qualidade, até mesmo um camping de qualidade, um banheiro de qualidade, eles estão ficando para trás. Ou seja, as pessoas que não estão cuidando de atletas, acolhendo tanto aquela animal, comitiva, né? Tanto animal quanto pessoa, humano, eles estão ficando para trás. Eles estão, assim, o nosso esporte está crescendo e está desenvolvendo de uma maneira que quem não investir em não entender esse desenvolvimento vai ficar cada dia mais para trás. Não adianta muitas vezes você ter só uma pista rápida e não ter uma baia de qualidade, um camping de qualidade, porque você pode até fazer 1-2 anos de provas boas ali, mas a hora que a sua pista der uma oscilada, e elas dão, não tem como, a pista oscila, a pista é viva, e uma hora ela vai oscilar, você vai perder toda aquela freguesia que vinha só pela pista, entendeu? Quando eu falei há pouco sobre clima, o que eu imagino, né? Porque existe umidade relativa do ar, existe vento, existe a pressão, né, atmosférica. Você está fazendo uma competição no nível do mar, uma Sim. competição alta. Você vê cavalos no Rio Grande do Sul, tem uma condição climática. Cavalo no Rio Grande do Norte tem outra condição climática. Diferente. Assim, existe o cavalo fez um desempenho melhor lá e pior aqui, vice-versa. Alguém fala isso? Foi até bom você falar sobre isso, porque eu vou citar um exemplo que acabou de acontecer. Eu tive no Acre semana passada atendendo, e o Acre é um lugar extremamente úmido e quente, muito quente, muito quente. Então, os cavalos quando vão daqui para lá, eles já sofrem muito com essa adaptação. Daí tava conversando lá, o pessoal perguntou: você acha que a pista é pesada aqui? Eu falei: não, eu acho que a pista aqui é leve. Mas então por que não corre, os cavalos que vêm de lá não correm a mesma marca? Grande parte disso tem a ver com o clima, na minha opinião.
Porque o cavalo, ele sai de um clima que é ameno aqui, que, sei lá, para fazer muito pra gente faz 35 graus, chega lá faz 39, 40 toda hora. A umidade do ar é muito alta. Então você pega um cavalo que ele demorava para suar aqui, para transpirar. A sensação térmica muda. É muito. E, cara, isso influencia muito no resultado, muito. A gente fica cansado. Você imagina o animal que está sendo montado, que está sendo toda hora exigido. Ele influencia demais isso aí. Então, eu acho que não é só a pista. São vários fatores que influenciam na queda da performance. Inclusive o clima. Você sabe que tem uma coisa, eu vou falar para você, se alguém uma hora puder traduzir isso na parte técnica, de todos os animais, eu entendo que o cavalo é o que mais tem miosite, mioglobinúria, acidose, é que mais tem hipertermia, dentre todas as espécies de animais que a gente conhece. E eu entendo, vendo aqui, operando cavalos, operando abdômen, que o cavalo é o que menos tem espaço oco. Sim. Então, a vaca, ela tem a carcaça, mas ela tem um abdômen, sobra bastante. O cavalo, ele é todo músculo. Se você pegar a carcaça de um cavalo, você vai ver a largura que tem os músculos da coluna, né, os longíssimos e tudo. Você vai ver a garupa dele. Então ele é denso. Sim. O que significa? Quando ele aquece tudo, fica muito mais difícil desaquecê-lo. Exatamente. Então eu fico perguntando, eu falo, muito pode ser inerente à própria espécie animal. Nós, os cavalos de alta performance, eles foram tomados por músculos. Sim. Eles são, a gente vê isso aí no peso, na talha, quando vai levantar um cavalo. Você fala, caramba, tem cavalo que é até baixo, é um toco. Você olha, você fala, caramba, olha o peso que tem esse bichinho aqui. Então, é músculo e todo robusto, né? Parece um... Então eu acho que tudo isso, na hora de uma patologia ou na hora de uma dificuldade, conta. Inclusive, quando a gente fala de enterocolite e tal, o cavalo com febre, isso também conta negativamente. Afeta tudo, né? Para tudo. Um exemplo muito nítido disso que eu vi lá, você vê os garanhões com o testículo solto. O cremaster lá embaixo. Porque ele está tentando resfriar, manter o testículo longe do corpo. Lógico. Para resfriar. Você falou uma prova. A prova clara disso, entendeu? Que o calor realmente está influenciando, está incomodando ele, entendeu? Então, não é uma besteira, não é um achismo, é ciência e realmente influencia na performance. Não tem jeito. Muito legal. Bom, queria que você falasse, só finalizando, a gente já está chegando no final, fala alguma coisa que te marcou, uma vitória, uma conquista ou algo triste que... Na verdade, eu acho que eu tenho, assim, duas águas na minha carreira, assim. Hoje já eu posso falar que foi um divisor de águas. Uma que me formei, fiz residência, fiz vários cursos, pós-graduação, enfim. E vim trabalhar com o Dudu, de Monge, que foi um cara que me ensinou muito, devo muito a ele, me pôs no mercado e tal. Mas depois disso, eu tive um cavalo que chamava PG Blue Max Jays, que era o cavalo da Carol, que até então eu fui conhecer a Carol por causa do Cutter, mas depois ela foi passando os cavalos e um desses cavalos foi o PG. O PG era um cavalo muito bom. Quer mandar um beijo pra Carol? Ela já sabe que eu tenho mandado desde... Sempre que eu falo desse cavalo, eu me emociono um pouco mesmo, porque ele foi um diferencial na minha carreira. E esse cavalo corria 0, corria 100, um cavalo que sempre foi muito bom. Não vou tirar o mérito das outras pessoas, mas sempre foi um cavalo diferente. Era o Paulinho que treinava, a Carol corria, outra pessoa atendia, outro veterinário, nem sei quem que era na época. Acho que era uma veterinária de São Paulo, mas eu não me recordo o nome dela. E a partir do momento que a gente começou a atender esse cavalo e entender que o cavalo é um atleta, eu acho que a pessoa que trabalha com medicina esportiva,
ele tem que ser um atleta também, para ele entender o que se passa. Não adianta o cara não ser um atleta e tentar entender, porque ele não vai conseguir compreender o que um atleta precisa, entendeu? Eu acho que esse que é o X da questão. Então a gente começou a tratar esse cavalo como um atleta, e esse cavalo depois veio correr 16.600, 16, tendo uma prova em casa, correu um 16.400. Foi um cavalo muito marcante, um cavalo que eu tenho um respeito enorme, um cavalo extremamente inteligente, habilidoso. Infelizmente, numa fatalidade, ele acabou se machucando, que é o que a gente conversou no começo, pélvico. Mas assim, eu acho que se eu tô onde eu tô hoje, eu não devo a ninguém, não. Eu devo a esse cavalo, porque se não fosse ele, podia ser a Carol, mas com qualquer outro cavalo, não teria me dado a projeção que esse cavalo deu. Então, eu acho que a gente... não existe veterinário bom, não existe treinador bom, não existe criador bom sem um bom cavalo. O cavalo ou ele te afunda ou ele te ergue. É como dizia meu pai no passado, a sua esposa pode te erguer ou pode te afundar. O cavalo é a mesma coisa, entendeu? Você pegar um cavalo ruim, você pode dar o que você quiser para ele, que ele nunca vai ser um cavalo bom. Você pode pôr na melhor mão do melhor cara, com o melhor veterinário, com o melhor acompanhamento, que ele não vai se tornar um cavalo bom. Ele ainda vai para a prova e vai perder por ruim. E é o que eu falo para as pessoas de alta performance, às vezes o cavalo não é bom para você, mas ele é bom para outra pessoa. Então desapega. Se ele não está te servindo, se ele não está entregando o que você espera, desapega, vende, começa de novo, entendeu? Porque ninguém vai transformar um cavalo ruim em um cavalo ganhador de prova, um cavalo fenomenal. Acho que esse é o ponto. Obrigado. Rafael, eu que agradeço imensamente. Olha, falamos muito, né? A gente fala mesmo. Se deixar falar, fala mesmo. Não tem jeito. Sensacional o que você falou. Algumas coisas realmente para a gente refletir, ficar pensando, né? Sobre o meio do cavalo. E é isso aí. Muito obrigado. E eu que tenho a agradecer. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por sempre estar de portas abertas, né, Paco? Você sabe que as buchas a gente liga e enche o saco mesmo. Obrigado a toda a equipe. E é sempre muito bom contar com o amparo de vocês. Obrigado. Obrigado, gente. Pessoal, até. Um abraço.